Obrigado, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos traz, Senhor, de sermos tocados e achados por Ti, Senhor. Nós cremos e sabemos, Pai, que existe um lugar mais profundo de revelações do Senhor. E o nosso pedido nesta noite é que o Senhor nos leve a este lugar, em o nome de Jesus. Aleluias. Graça e paz, amada igreja. Amém? Glória a Deus. Gostaria de ler um texto com os irmãos, que se encontra em Gênesis, capítulo de número 8. Nós vamos ler do versículo de número 6 até o 12. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca e soltou um corvo que voava de lá para cá até que as águas secassem sobre a terra. Então soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. A pomba, porém, não encontrou lugar onde pousar. Diga assim: a pomba, porém, não encontrou lugar aonde pousar, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. Por isso voltou para ele na arca, e ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe consigo de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias, e soltou novamente a pomba para fora da arca. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé então entendeu que as águas tinham diminuído sobre a terra. Próximo. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba pela última vez. Diga assim: mas dessa vez ela não voltou. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te engrandecemos, Senhor. Nós já cantamos essas belíssimas canções ao Senhor. Nós nos manifestamos, Senhor, em adoração através dos dízimos e ofertas. E agora nós nos assentamos, Senhor, com a expectativa de uma vez mais ouvir a sua voz. O pedido que eu te faço, Senhor, não nos deixe sair da porta dessa igreja que haja sequer a mínima impressão nos nossos corações que não tenhamos ouvido a sua voz. Por isso fala conosco, Senhor, porque a tua igreja te ouve, em o nome de Jesus. Amém. Aleluias. O texto bíblico, ele pode ser lido de forma literal. E o que isso quer dizer? Aquilo que está escrito é aquilo que quer dizer, portanto, é aquilo que significa. Mas existem alguns textos e livros na Bíblia que são simbológicos. O texto de Apocalipse é um exemplo. O texto de Daniel, de Zacarias, são livros que carregam essa forma textual, que ao trazerem uma figura, na verdade está trazendo por trás disso um significado. Dentro da língua do crente, que há de se convir que nós temos um idioma próprio, sim ou não? Nós falamos varão, varoa, terra. E esses dias eu aprendi até uma palavra nova, que eu tive que pedir ajuda aos universitários com o meu pastor. Remanaia. O irmão mandou assim: ei, nós precisamos marcar um remanaia. E eu falei: meu Deus, o que é isso? Vou te contar aqui. Ele estava me convidando para ir comer um lanche. Mas fato é que ao longo do tempo, esse tipo de linguagem vai ficando cada vez mais comum para nós. Haja vista que se alguém disser para você: eu estou passando por um vento, eu estou passando por um deserto, essa pessoa não precisa nem explicar para você. Você já sabe o que está acontecendo, sim ou não? Da mesma forma, nós temos a pomba. Ela é o símbolo claro, bíblico e teológico da representatividade do Espírito Santo de Deus. E eu quero falar
um pouquinho sobre isso nessa noite. O texto qual nós lemos, nós estamos sendo apresentados ao término da história da Arca de Noé. As águas já haviam cessado pela chuva há muito tempo. Haja vista que a chuva havia durado cerca de 40 dias e 40 noites. Mas o tempo de espera de Noé e a sua família na arca é de aproximadamente 1 ano. Então agora Noé quer averiguar como está o solo do lado de fora. Haja vista que de lá ele quer sair. Porque imagina você, irmãos, estarem dentro de um mesmo lugar por 1 ano, em um lugar cheio de animais. Você também gostaria de sair de lá, sim ou não? Então Noé agora irá abrir a única janela que há na arca, e num espaço de 14 dias, ele irá soltar aves, e a primeira delas é um corvo, diga assim, um corvo, e a segunda, uma pomba. E é interessante, porque dentro dessa provocação teológica que eu estou apresentando a vocês nessa noite, se a pomba é o Espírito Santo de Deus, então o corvo é Satanás. E isso é interessante, porque na narrativa bíblica, a primeira vinda do Espírito Santo começa lá em Gênesis 1, versículo de número 2. Quando no verso de número 1 vai começar a dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Jesus vai nos contar algo muito interessante. Ele vai dizer que no tempo em que precede a criação, Satanás foi lançado do mesmo lugar que o Espírito Santo viria posteriormente. E ele vai dizer assim: eu vi quando Satanás foi lançado na terra. Então o corvo veio antes e a pomba logo após. Mas você deve ter percebido no texto em que nós lemos, o voo da pomba é curtíssimo, ao passo que o voo do corvo é infindável, é interminável. Até porque o cenário que se tem do lado de fora é totalmente propício para o corvo. O cenário que se tem do lado de fora é absolutamente perfeito para o pombo, porque aquilo que se tem do lado de fora é uma quantidade infindável de águas, e nelas haviam uma quantidade infindável de corpos, de homens e animais em estado de putrefação. Então este era o cenário perfeito para o corvo, mas absolutamente insalubre para a pomba. Porque uma coisa nós precisamos entender, irmãos: o ambiente em que o corvo se sente à vontade, a pomba nunca vai se sentir. No ambiente em que o corvo se sente em casa, a pomba nunca vai se sentir. Ou ela tem tudo, ou ela não tem nada. Mas onde o Espírito Santo de Deus governa, eu posso te afirmar sem sombra de dúvidas, o corvo não ousa nem passar perto. Jesus um dia vai dizer que um semeador saiu a semear, e a semente é a palavra de Deus. E ele começa a dizer que existem alguns tipos de solos diferentes. Há um solo pedregoso, há um solo que está à beira da estrada, há um solo cheio de espinhos, até que ele vai dizer assim que há uma boa terra, aonde a semente germina, brota, cresce, dá os seus frutos, e esses frutos, diga assim, duram para sempre.
E isso é interessante, queridos, porque Jesus está dizendo assim: a terra é o coração do homem. Diga assim: o meu coração é um pequeno pedaço de terra. E tudo que o Espírito Santo deseja fazer é pousar sobre a terra. Tudo o que a pomba quer encontrar é um pedaço de terra onde ela possa pousar. Mas se o coração do homem é um pedaço de terra, o pecado é o que inviabiliza para que o pouso da pomba aconteça. É água sobre a terra, é podridão sobre a água. No plano original de Deus, lá no Éden, havia um relacionamento divino e humano. Adão desfrutava da totalidade da manifestação divina. Haja vista que todos os dias, na viração do dia, o sol se punha de um lado e o sol da justiça vinha do outro. Porém, com a entrada do pecado através do homem, não tinha mais como a pomba pousar. Tanto que, ao exemplo do texto que nós lemos, o primeiro voo da pomba, a primeira vinda do Espírito Santo de Deus é muito curta. Aquilo que começa em Gênesis 1 e 2, terminará em Gênesis 6 e 3, quando o Pai dirá assim: volta para cá. Não convém que a gente contenda por causa da alma do homem. O que é que Deus está dizendo? Já tem água demais sobre a terra. Já tem podridão demais sobre a água. Não há como mais haver pouso. Diga assim: o pecado inviabilizou o pouso da pomba sobre o pedaço da terra que é o meu coração. Não à toa, em todo o Antigo Testamento, a menção mais repetida em relação ao Espírito Santo é essa: e vindo sobre ele o Espírito Santo. Se veio, é porque não estava. Se veio, é porque foi embora. Se veio, é porque em algum momento esteve ausente. Então agora, no Antigo Testamento, todo o agir do Espírito Santo era de forma pontual, era de forma local, e era de forma intencional. Ele vinha, tomava, usava e ia embora. Ele vinha, tomava, usava e ia embora. E quem entende isso é Davi, quando ele vai nos dizer: torna-me, Senhor, a dar-me um espírito estável. Porque Davi aqui está percebendo que há uma instabilidade. Ora vem, ora não vem. Ora me usa, ora não me usa. E Davi está dizendo assim: por que é que o Senhor não vem e fica? Porém, água sobre a terra e podridão sobre a água afasta a pomba. E agora, no Antigo Testamento, não há ninguém sequer minimamente capaz para que o pouso da pomba pudesse acontecer. Nem Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus. Abraão é aquele que mente. Nem Isaac, o filho da promessa, o sorriso de Deus, mente tanto quanto o pai. Aliás, ele conta a mesma mentira. E mentira é água sobre a terra, é podridão sobre a água. Não há nenhum profeta, nenhum sacerdote, começando por Arão e seus filhos, passando por Eli e seus filhos, chegando a Anás e Caifás e seus filhos. Agora não há nenhum levita, não há nenhum rei, não há o Davi, não há o Salomão, não há o Josias,
não há nenhum profeta, nem o Elias, nem o Ezequiel, nem o Isaías, nem o Joel, não há ninguém sequer puro, santo e digno para que o pouso da pomba pudesse acontecer. Diga assim: é por isso que Jesus tem que vir. E quando ele nasce, ele não está em um palácio, mas ele está em uma estrebaria, no meio dos animais. E agora lá tem o boi, tem o cavalinho, tem a vaquinha, e nos braços de Maria, o cordeiro. Não há nenhum berço de ouro, de prata ou de bronze, mas ele será colocado em uma manjedoura. Manjedoura é o lugar onde os animais se alimentavam. E que melhor lugar, irmãos, para o pão da vida ser colocado, senão neste. Quando ele nasce, pastores são envolvidos pela glória, ao passo que o texto vai dizer assim: o menino é envolto em panos. Diga assim: isso é graça. É ele tirando os panos que havia em mim e vestindo nele, e ele se despindo da glória que havia nele e agora colocando em mim. Quando ele nasce, homens do Oriente vêm para o adorar, guiados por uma estrela. E aqui agora eu quero provocar a sua imaginação, porque anjos cantores vão aparecer em Belém. E eu fico imaginando Deus dizendo: hoje vocês estão escalados para cantar em Belém. Belém era uma cidade, um vilarejo totalmente afastado, um lugar onde havia cerca de 300 casas no máximo. E o Senhor está dizendo aos anjos: hoje vocês descerão cantar em Belém. E eu fico imaginando o pastor Edson, eles dizendo assim: cantar em Belém? Sim, mas Senhor, nós não descemos cantar quando os faraós nasceram. Senhor, nós não descemos cantar quando os reis nasceram. Nós não descemos cantar quando os sacerdotes nasceram, quando os profetas nasceram. Porque é que nós vamos ter que descer em Belém, cantar acerca de um menino que nasceu no meio dos animais. E eu fico imaginando Deus dizendo assim: porque este que acabou de nascer é o meu filho. Desçam lá e cantem que a salvação dos homens acabou de começar. Desçam lá e cantem que o meu filho acabou de nascer. Desçam lá e contem que o Salvador do mundo acabou de nascer em Belém. Os anos se passam, e há um pastor para lá de estranho. Haja vista que todo pastor é meio desparafusado, né, irmãos? Mas esse era mais. E o seu nome era João, o Batista. Quantos aqui foram recebidos com um boa noite na porta? Aqui nós recebemos os nossos irmãos com um sorriso no rosto. Nós damos graça e paz. A paz seja convosco. Nós iniciamos o nosso culto dizendo assim: Deus tem uma bênção, tem uma vitória para a sua vida. Você está no melhor lugar do mundo. Mas João Batista não. João Batista era aquele que iniciava os seus cultos dizendo assim: raça de víboras, arrependei-vos, porque o machado está posto à raiz, e todo aquele que não der bons frutos será cortado e lançado no fogo. João Batista era aquele tipo de pastor que, se vivesse na nossa época, sofreria não um, não dois, mas eu acredito que 3 processos por dia. Ah, irmão, nessa geração que o metiolate não arde, ser chamado de raça de víbora, ser chamado de cobra venenosa,
com certeza João sofreria um processo, 2, 3 por culto. Só que um dia ele está batizando, e ele vai dizer assim: existe alguém que está no meio de vós, e eu não sei quem ele é, mas ele vem depois de mim, quando na verdade ele é antes de mim, e eu não sou digno nem de desatar as sandálias do seu pé, porque eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João está batizando, e ele trava, e alguém vai dizer para ele: João, quem é esse que está vindo aí? João, que cobra venenosa é essa? E eu fico imaginando os olhos dele arregalados e dizendo para os meninos que o acompanhavam: não é cobra, não é raça de víbora, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele entra na água, irmãos, João havia perguntado ao Pai, e ele disse assim: eu perguntei ao Pai, como é que eu saberia quem ele é? E o Pai me respondeu: João, aquele sobre quem pousar. Queridos, eu estou dizendo que no Antigo Testamento não houve ninguém suficientemente santo, não houve ninguém suficientemente digno, justo e puro, para que a pomba pudesse pousar e ficar ali. Porém, sobre ele, naquele dia, na beira do Jordão, uma voz que vem do céu dizendo assim: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se alegra. E sobre ele, naquele dia, a pomba pôde pousar. Sabe, irmãos, porque nessa casa de oração nós não temos imagem de santos. Sabe por que nessa casa de oração nós não temos o São Pedro, o São Judas, o São Tomé? Porque o meu Jesus é suficientemente santo, porque o meu Jesus é suficientemente digno, porque o meu Jesus é simplesmente puro. Ele é maior do que Davi, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Elias. O meu Jesus é maior do que reis, do que presidentes, do que embaixadores, porque ele é inquestionavelmente santo. Ele é santo. Diga isso: o meu Jesus é inquestionavelmente santo. O meu Jesus é puramente digno. Então, se você trouxe um glória para o santo, ofereça a ele. Se você trouxe um aleluia para o santo, ofereça a ele. Glorifique ao nome dele, porque ele é santo e ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, Senhor, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és santo, santo, Senhor, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor.
a pomba pousa. Sobre ele a pomba vem. E agora onde ele vai, milagres acontecem. E agora onde ele vai, sinais aparecem. E agora onde ele vai, ele dá vista aos cegos. E agora onde ele vai, ele levanta os aleijados. Por onde ele passava, os demônios saíam. Por onde ele passava, os mortos ressuscitavam. Aonde ele vai, sinais, prodígios e maravilhas acontecem. Ele chegou em Caná, transformando a água em vinho. E lá em Jericó, pastor, curando a Bartimeu, pastor André. E lá em Betânia, há 4 dias, ele disse: Lázaro, vem para fora. E ele veio. Só que tem um dia, irmãos, que ele dirá assim: eu tenho que morrer, mas despreocupe-se, não fiquem tristes, porque eu rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador, e este estará com vocês todos os dias da sua vida. A morte não pôde detê-lo. No 3º dia, pastor Edson, ele ressuscita, passa 40 dias com os seus discípulos, e agora finalmente ele está pronto para voltar para casa. Mas ele dirá assim: desçam para Jerusalém e ficai lá, até que, diga assim para alguém, até que. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes pessoas perguntam a nós: vai orar até quando? Vai jejuar até quando? Vai continuar indo até quando? Vai acreditar até quando? Até que? Porque eu acho, irmãos, que eu li em algum lugar que aquele que nos liberou uma palavra não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Eu venho da parte de Deus, meu irmão, para liberar uma palavra ao seu coração. Você não vai desistir, você não vai parar, até que apareça eu oro, até que apareça eu glorifico, até que apareça eu adoro. Eu vou permanecer até que. Eles descem para Jerusalém, e são mais ou menos 500. Porém o tempo passa, e o tempo é o balizador para o fortalecimento de toda a promessa. E isso é um fato, porque é aquilo que começa com 500, no dia da descida do Espírito Santo, são 120. E é todo dia alguém dizendo assim. Ele falava tanto do céu, que voltaria para o céu, que agora que ele está lá, ele se esqueceu de nós. Só que sempre tem uns doidinhos, irmão. Sempre tem uns doidinhos, que quando está todo mundo desistindo, ele não desiste. Que quando está todo mundo indo embora, ele permanece. Sempre tem aqueles que quando todo mundo está reclamando, ele não desiste. Até porque eu creio que você já ouviu da sua mãe que você não é todo mundo. Sabe quem permanece? Você quer saber? Aquele que está debaixo de uma palavra, até que Jesus é crucificado. E eu termino aqui, se coloque de pé. Aleluia. Jesus é crucificado na sexta-feira pascual.
No sábado ele é sepultado, e no terceiro dia ele ressuscita. Jesus passará 40 dias com os seus discípulos na terra. 40 mais 3, irmãos. Não me assusta. 40 mais 3. A descida do Espírito Santo acontece no dia de Pentecostes. Penta é 50, o 50º dia. Então, se ele morre na sexta-feira, no sábado ele é sepultado, e no domingo ele ressuscita. Diga assim: 3 dias. Ele irá passar agora 40 dias com os seus discípulos. 43. De 43 para 50 faltam quantos? De 43 para 50 faltam quantos? O texto que nós lemos dirá assim: Noé esperou outros 7 dias, e pela última vez soltou a pomba, e dessa vez ela não voltou mais. E o texto épico de Atos 2 se iniciará assim: e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar, quando de repente veio um som dos céus, como de um vento veemente e impetuoso, o qual encheu toda a casa, e todos que estavam assentados e viram o que parecia línguas como que de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Ei, meu irmão, eu estou dizendo que o Espírito que desceu em Atos 2, ele não voltou para casa. Eu estou dizendo que o Espírito que desceu em Atos 2, ele não subiu, mas ele permanece no meio de nós. É por isso que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Ele está conosco agora, mas Ele vai estar conosco amanhã. Ele está com você aqui agora, mas Ele vai estar com você lá na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade. Sinta Ele aí, irmão. Sinta Ele aí, irmão, porque Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Ele não foi embora, irmãos. Ele não foi embora.
queridos. Meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Existe uma vida, irmão. Existe uma vida que você ainda não conhece. Existe uma realidade que você ainda desconhece, mas que hoje Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, quer apresentar a você. Hoje o Espírito Santo de Deus está voando sobre este lugar e Ele está procurando um pedaço de terra limpa. Ele está procurando um coração disponível, um coração aonde Ele possa pousar e nunca mais ir embora. E eu sei que há pessoas hoje aqui, talvez você em algum momento da sua vida já tenha sentido a presença de Deus em algum culto. Talvez você em algum momento da sua vida já tenha sentido a presença de Deus em alguma oração, no momento do louvor, mas depois ficou vazio. Talvez você até tenha sentido Ele tocar em você, mas Ele não ficou. Sabe por quê? Porque havia águas sobre a terra e havia podridão sobre a água. Havia muitos impedimentos que impossibilitavam o pouso dele sobre a sua vida. Mas hoje, Jesus Cristo, o Filho de Deus, abriu um novo e vivo caminho e lavou com o seu sangue. E hoje Ele está dizendo: eu quero morar em você, eu quero habitar em você, eu quero estar com você todos os dias da sua vida. Ele está aqui, querido, e Ele está batendo na porta de alguns corações, e você sabe que é com você que Ele está falando. Então, se você é alguém que não aguenta mais viver de momentos passageiros, mas deseja viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, Ele te faz um convite nesta noite. Deixe esta vida que você vive hoje no meu altar e pegue a vida que eu já preparei para que você venha viver em mim. E Ele garante: o Espírito Santo irá pousar sobre você, e dessa vez Ele não vai voltar mais. Se você tem coragem de viver essa vida, se você deseja viver essa vida, este convite é para você. Os ministros vão entoar mais uma vez essa canção. E se você deseja viver esta nova vida, uma vida no Espírito, corra para o altar. Eu faço é para você que nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas que agora você entende que este Jesus é para você e você deseja viver essa nova vida. Levante uma das suas mãos. Há alguém aqui entre nós? Outro convite
você que já fez parte da igreja, que já fez parte de uma outra denominação, ou que até mesmo faz parte dessa casa e se encontra meio afastadinho dos caminhos do Senhor. Chegou o tempo de voltar. Ah, meu irmão, do jeito que você está hoje, você não pode ficar nem mais um dia, quem dirá o resto do mês. Há uma nova vida para você no altar que o Senhor te convida para estar. E tudo que Jesus precisa para transformar a realidade da sua vida é um convite e um lugar. É um convite e um lugar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós nos apropriamos da Tua palavra, nos colocamos debaixo dela, e é sobre ela que nós caminhamos. Tomamos posse das Tuas verdades, das quais devidamente são estabelecidas. Se o Senhor disse, está dito. Se o Senhor falou, está falado. Assim é, porque o Senhor o diz. De que alabaçui ribidiria abacabagama dalabacai. Denia sadania doçaragai. De cachora bacama dubi dalabaçou rebedebecamai. Sobre a nossa vida, Senhor. Sobre a nossa vida.
Racia ataque amarraia torre alabacai te come a cama e vai assim termina canto sobre aquele que pecou abacai e bravadúcia na canto roba cabalabacai. Meu Deus, meu Deus. Foi abençoado por Deus essa noite. Sobrou espaço aí para mais uma. Meu Deus, Deus é. Uau. Glória a Deus. Abra suas mãos assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti estabeleça a sua paz. Vai em paz. Deus abençoe. Obrigado, rapazes e raposas. Em nome de Jesus.